Parece que foi ontem que eu assisti meu primeiro filme no cinema. E Homem de Ferro foi esse filme. Com apenas 6 anos, vi esse filme incrível que até hoje eu acho muito bom e talvez o melhor filme da Marvel. Você acha o melhor filme da Marvel? É isso que eu quero discutir com vocês hoje. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo para fortalecer o canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. E chega de enrolação e bora lá! A ideia de adaptar o personagem nos cinemas estava em desenvolvimento desde 1990 e passou por estúdios como Universal, Fox e New Line Cinema, antes da Marvel adquirir os direitos em 2006. Foi o primeiro filme produzido pela Marvel Entertainment sem a participação de qualquer distribuidora. Jon Favreau assinou contrato para ser o diretor, dizendo que ia dar um toque de realismo ao filme, escolhendo filmar o filme principalmente na Califórnia. Durante as filmagens, os atores estavam livres para criar seus próprios diálogos, já que a pré-produção estava voltada mais para a história e a ação. Versões da armadura em borracha e metal foram criados pela empresa de Stan Winston. E para complementar, obviamente, foi usado CGI. O roteiro foi escrito por Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum e Matt Holloway. E é estrelado, obviamente, pelo nosso querido Robert Downey Jr., Terrence Howard como James Rhodes, Jeff Bridges como Obadiah Stane, Sean Toub como Jensen e Gwyneth Paltrow como Pepper Potts. Jon Favreau foi contratado para dirigir o filme em abril de 2006 e queria trabalhar novamente com o produtor da Marvel, Avi Arad, que eu não sei se vocês conhecem, mas foi só o cara responsável por estragar Homem-Aranha 3, pois Favreau havia trabalhado com ele em Demolidor. Favreau queria fazer de Homem de Ferro uma história de um homem adulto se reinventando depois de descobrir que o mundo é muito mais complexo do que ele originalmente acreditava. Ele mudou a origem do personagem da Guerra do Vietnã para o Afeganistão, para ter uma abordagem mais contemporânea. Art Marcum e Matt Holloway foram contratados para escreverem o roteiro, enquanto Mark Fergus e Hawk Ostby escreveram outra versão, com Favreau compilando os roteiros das duas equipes, e John August depois polindo uma versão combinada. Os escritores de quadrinhos Mark Millar, Brian Michael Bendis, Joe Quesada, Tom Brevoort, Axel Alonso e Ralph Macchio também foram convocados por Favreau para darem conselhos sobre o roteiro. Favreau planejava escolher um ator desconhecido no papel principal, já que o super-herói é a estrela. No entanto, em setembro de 2006, Robert Downey Jr. foi escalado para o papel. Favreau escolheu Downey porque sentiu que o passado do ator fez-lhe uma escolha apropriada, explicando que os melhores e maus momentos da vida de Robert estiveram no olho do público. Favreau enfrentou a oposição da Marvel em escolher Downey, mas não aceitaria não como resposta, dizendo que era seu trabalho como diretor mostrar que ele era a melhor escolha criativamente, e todos sabiam que ele era talentoso, e desenvolvendo o roteiro, ele percebeu que o personagem parecia se alinhar com Robert em todos os caminhos bons e maus. A escalação do elenco adicional ocorreu nos próximos meses. Escolher um personagem para ser o vilão do filme foi difícil, já que Favreau sentiu que o arqui-inimigo do Homem de Ferro, o Mandarim, não seria muito realista, especialmente depois que Mark Millar deu sua opinião sobre o roteiro. Ele sentiu que apenas em uma sequência, com um tom alterado, que a fantasia dos anéis do Mandarim seria apropriada. Favreau também queria que o Homem de Ferro enfrentasse um inimigo gigante. A mudança do Mandarim para Obadiah Stane, que originalmente seria o Dinamo Vermelho, foi feita depois que Jeff Bridges foi escalado para esse papel. O diretor também queria que o filme fosse o mais realista possível, mostrando a construção do traje em 3 estágios. Para isso, trabalhou com a empresa de Stan Winston, que construiu versões metálicas de borracha das armaduras. A Mark I foi projetada para parecer improvisada, feita de peças sobressalentes, com a parte de trás mais frágil, já que Tony Stark usaria os recursos para ataques frontais. Uma versão de cerca de 50 kg foi construída, e houve preocupação quando o dublê caiu dentro dela, embora ninguém tenha se ferido. A Mark II foi inspirada em um protótipo de avião, com abas visíveis. O design da Mark III foi feita por Adi Granov, com o ilustrador Phil Saunders, e a arte de Granov foi a principal inspiração para o filme. Saunders simplificou o design, tornando mais furtivo e menos cartunesco. E também desenhou a armadura do Máquina de Combate, que acabou sendo cortada do roteiro. Essa armadura, chamada Mark IV, teria sido usada por Tony na batalha final, com peças de armas intercambiáveis. As filmagens começaram em 12 de março de 2007, com as primeiras semanas dedicadas ao cativeiro do Stark no Afeganistão, e terminaram em 25 de junho de 2007, no Caesars Palace, em Las Vegas. Jon Favreau, um novato em filmes de ação, ficou surpreso por ter sido contratado para dirigir o filme. A principal preocupação dele foi se a transição entre os figurinos gerados por computador e práticos fosse muito óbvia. Ele contratou a Industrial Light Magic, a ILM, para criar a maior parte dos efeitos visuais do filme, depois de assistir Transformers. As empresas Orphanage e Embase fizeram trabalhos adicionais,
com a última criando uma versão digital da armadura Mark I. Para ajudar a animar os trajes mais refinados, Downey Jr. usou uma roupa de captura de movimento e usava apenas o capacete, as luvas e o tórax da armadura. E paraquedistas foram filmados em um túnel de vento vertical para estudar a física do voo. Para gerar as filmagens do Homem de Ferro e os F-22 lutando, as câmeras foram transportadas no ar para fornecer referência para a física e vento. O compositor Hamid Jawad era muito fã do Homem de Ferro na infância, dizendo que sempre gostou de super-heróis que na verdade não tinham poderes. Depois que o colaborador de Jon Favreau, John Dibney, não estava disponível para compor o filme, o próprio Jawad procurou a função. Favreau teve uma visão clara de música de heavy metal e guitarras para o projeto, dizendo que Tony Stark era mais uma estrela de rock do que um super-herói tradicional. Jawad posteriormente compôs a maior parte da trilha do filme na guitarra, antes de organizá-la para a orquestra. Ele também teve ajuda com arranjos e sugestões de Hans Zimmer e o guitarrista Tom Morello, que contribuiu com performances de guitarra para a trilha. O longa estreou em Sydney em 14 de abril de 2008 e foi lançado nos Estados Unidos em 2 de maio de 2008. E foi um sucesso comercial e de crítica, arrecadando mais de 580 milhões de dólares e recebendo aclamação da crítica. O desempenho de Downey como Tony Stark foi muito elogiado. A American Film Institute selecionou o filme como um dos 10 melhores do ano. Também foi nomeado para 2 Oscars, um de melhor edição de som e outro de melhores efeitos visuais. O filme foi lançado em DVD e Blu-ray em 30 de setembro de 2008. As vendas de DVD foram muito bem sucedidas, vendendo mais de 4 milhões de cópias na primeira semana e gerando mais de 93 milhões de dólares. Tony Stark é o chefe das indústrias Stark, uma companhia que fabrica armamentos militares que ele herdou de seu falecido pai. Stark é um inventor genial, porém ele também é um playboy. Tony age como o presidente para sua companhia, enquanto o velho amigo de seu pai, Obadiah Stane, toma conta das operações do dia a dia. O filme começa com Stark no Afeganistão, com seu amigo e militar Tenente Coronel James Rhodes, para uma demonstração de uma nova arma de Stark, o míssil Jericho. No caminho de volta, o comboio militar de Stark é atacado e ele é gravemente ferido e perde sua consciência. Após voltar para si, Tony acaba sendo prisioneiro de um grupo terrorista conhecido como os 10 Anéis. Um imã eletromagnético foi embutido em seu peito por seu companheiro refém, Dr. Jensen, para manter os fragmentos de uma bomba longe de seu coração. Um dos comandantes dos 10 Anéis, Raza, oferece a Stark sua liberdade. Em troca, ele terá que construir um míssil Jericho para ele. Em vez disso, durante 3 meses como refém, Tony e Jensen secretamente constroem uma armadura energizada por uma miniatura do reator Ark, que Tony constrói para substituir seu imã eletromagnético. Os terroristas ficam impacientes e dão a Stark 24 horas para terminar. O tempo acaba antes que a armadura esteja completamente ativada, então Jensen distrai os guardas enquanto Tony energiza a armadura. Stark, com a armadura, luta com todos que estão no seu caminho para sair das cavernas. Stark encontra Jensen gravemente ferido, quase morrendo, que diz para ele não desperdiçar sua vida. Stark queima todas as munições dos terroristas e foge voando, apenas para cair no deserto. Stark sobrevive, mas sua armadura é destruída. E para o alívio de Tony, Rhodes acaba o encontrando no deserto. E após ser resgatado, Stark anuncia que sua companhia não irá mais fabricar armas. Stane avisa a Tony que será a ruína das indústrias Stark. Tony começa a focar suas energias em construir uma versão improvisada de sua própria armadura, assim como um mais poderoso reator Ark para seu peito. Após aprimorar o reator, a assistente de Stark, Pepper Potts, dá para ele de aniversário seu primeiro reator, agora em um vidro como um presente. Depois, durante a primeira aparição pública de Stark após o seu retorno, ele é intimidado por uma repórter que mostra a ele fotos de armas das indústrias Stark recentemente mandadas aos 10 Anéis. Irritado, Stark veste sua nova armadura e voa para o Afeganistão. Os soldados dos 10 Anéis provam não serem capazes contra o Homem de Ferro e são rapidamente derrotados. Voltando para casa, Stark é atingido por um F-22 e entra em contato com Rhodes e revela sua identidade secreta, tentando fazer o ataque ser cancelado. Não funciona e ele acaba destruindo um dos F-22, e só após salvar o piloto consegue escapar. Stark manda Pepper hackear o sistema de computadores da companhia. Ela descobre que Stane estava armando os terroristas com o armamento das indústrias Stark e contratou os 10 Anéis para matar Tony, mas o grupo se negou a cumprir o acordo após descobrir quem era o alvo. Depois ela se encontra com o agente Coulson da SHIELD para informá-lo das atividades de Stane. Stane visita os 10 Anéis e após obter as peças da primeira armadura, os elimina. Stane então faz engenharia reversa com sua própria armadura e a primeira de Tony. Entretanto, seus cientistas não puderam recriar o reator Ark de Stark. Não satisfeito, Stane embosca Stark em sua própria casa usando um aparelho para paralisá-lo.
Então ele remove o reator Arc do peito de Stark e o deixa para morrer. Entretanto, Stark consegue alcançar e reinstalar seu reator original com a ajuda de Rhodes. Enquanto isso, Potts e vários agentes da SHIELD vão prender Stannis, apenas para serem atacados por ele, agora em sua armadura aprimorada. Stark vai para o resgate, mas não consegue derrotar Stannis, porque seu reator está sobrecarregado por causa da armadura que ele estava usando. Ele consegue levar Stannis ao topo do prédio das indústrias Stark e instrui Potts para sobrecarregar o grande reator Arc, que energiza o prédio. Isso libera uma descarga elétrica enorme que deixa Stannis inconsciente e ele acaba caindo no reator que explode e acaba o matando. No dia seguinte, é revelado que a imprensa está chamando a pessoa misteriosa de Homem de Ferro. Antes de falar em uma coletiva de imprensa, Tony rapidamente tenta estabelecer uma relação romântica com Pepper, mas é rejeitado. Stark começa a contar a história inventada dada a ele pela SHIELD, mas anuncia abertamente que é o Homem de Ferro. E é aí que nós temos um dos melhores finais de filmes de super-heróis, que é muito parecido inclusive com o de Homem-Aranha lá de 2002. Em uma cena pós-créditos, Tony é visitado pelo Nick Fury, o diretor da SHIELD, que diz a Stark que ele não é o único super-herói no mundo, e diz que gostaria de falar sobre a iniciativa Vingadores. Cara, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho esse um dos melhores filmes da Marvel, se não o melhor, mas isso também se dá pela nostalgia também, como eu disse, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, e também por ser o filme que deu início ao universo cinematográfico da Marvel, que conhecemos hoje, mesmo que não esteja numa fase tão boa como diria o Deadpool, mas pra mim esse filme envelheceu muito bem, tem alguma coisinha ou outra, né, que talvez vai incomodar você, mas pra mim não incomodou, fluiu perfeitamente. E também com uma conveniência de roteiro aqui ou ali, mas pra mim foi tranquilo assistir de novo. Agora falando dele, né, o Robert Downey Jr., que não tem nem o que falar, né, porque eu só vou estar repetindo o que já foi dito. O cara nasceu pro papel, é difícil imaginar um ator pra substituir ele, sei lá, daqui a 10, 20, 30 anos, ainda vai ter a cara dele, né, o Homem de Ferro. E eu gosto dessa confiança que o Jon Favreau teve nele na época, né, pra escalar ele pro papel, visto que ele tinha muitos problemas com drogas, bebidas, enfim. O Favreau acreditou nele desde o início. O Obadiah, eu achei ele um bom vilão, não é um mega vilão, né, até porque ele é um pouco... Ele é aquele clássico vilão engravatado, né, que só quer o poder da empresa ali, né. Então ele não chega a ser um mega vilão, mas eu curto ele, principalmente pela performance do Jeff Bridges e pelo relacionamento dele com o Tony. Eu acho que se não tivesse o relacionamento dele com o Tony, talvez ele se tornasse um vilão genérico. Mas como os dois têm um relacionamento muito bom, né? Eu acho que é por isso que funciona e ele não se torna um vilão genérico. E o visual das armaduras, sem palavras, pra mim, o visual dessas armaduras desse primeiro filme, tanto da Mark 1 a Mark 3, são meus favoritos. São as melhores armaduras pra mim até hoje do cinema, do Homem de Ferro. Deixem nos comentários qual é a sua armadura favorita dele. Mas essa Mark II e essa Mark III pra mim são absurdas. E uma das coisas que envelheceu muito bem foi o CGI. São pouquíssimos momentos que a gente vê que é CGI ali, mas na maior parte é absurdo. É incrível o trabalho que eles fizeram, né? Que eles tiveram com as armaduras, com a ambientação. Se você tiver a oportunidade de ver os extras desse filme, assista, porque é muito bom, tem muito conteúdo bom. A preocupação que os caras tinham em relação ao filme, né, se ia ser bom, se não ia. Se você tiver a oportunidade, assista. Todo o conteúdo que eu peguei para fazer esse vídeo, eu peguei a maior parte foi dos extras do DVD. Como eu disse, vem muita coisa. Se você é fã do personagem, é fã da Marvel, eu recomendo demais. E se você também for colecionador e gostar de ter o filme em mídia física, vale muito a pena. E eu vou começar aqui com algumas cenas deletadas, que eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. Eu não vou descrever cena por cena, acho que eu falando aqui não vai ficar tão legal, é mais interessante vocês verem. E a primeira cena é a do ataque no deserto, no início do filme, que é um pouco estendida, com o Tony até pegando uma arma, mas não sabendo manuseá-la, e também apareceria o Rhodes atirando. A segunda cena é a cena lá do cassino, onde o Rhodes e o Tony apostariam. A terceira cena é a festinha no jato, estendida, onde após a festinha o Rhodes desceria do avião de ressaca,
Só que era uma apresentação super importante do exército. E ele estaria com essa ressaca braba. Outra que eu acho que não seria muito legal pro filme, acho que eu nem vi muito sentido em ter ela. Ainda bem que foi deletado, que é uma pequena cena, né, do Tony usando armaduras e fazendo uma festa em Dubai. E ele já teria a Mark III, mas é uma cena que eu não vi, como eu disse, né, eu não vi muito motivo para ela estar no filme, então que bom que foi deletada. Outra que é essa sim, eu gostaria que tivesse no filme, é o discurso do Obadiah para os cientistas. Não sei se é antes ou depois dele dar o grito naquele cara que futuramente viria a se tornar o capanga do mistério. Mas é um discurso bem legal. Legal assim, né? O discurso de vilã, falando sobre poder e tudo mais. A outra, naquele momento, com o Homem de Ferro e o Monge de Ferro estão lutando, né? Que tem até aquele ônibus perto, numa avenida. E o Rhodes apareceria e bateria com tudo no Obadiah. Com o carro do Tony, aquele Audi que o Tony usa quando vai pra festa. Cara, eu gostaria de ter visto essa cena. Uma pena que foi deletada. E por fim, uma cena que eu não acho que se estenderia demais. Eu ainda não decidi se eu acho que funcionaria ou não. Que é na cena final, onde antes do Obadiah cair no reator Ark, ele teria um diálogo com Tony. Mas eu achei que ela é um pouco longa, assim, se for colocar no contexto do filme. Então, eu não sei se eu teria deixado ou realmente teria deletado. E agora sim, aqui vão algumas curiosidades. Durante a pré-produção, ainda não tinha um ator para interpretar o Tony Stark, mesmo com o visual das armaduras já estando pronto e sendo produzidos. O Monge de Ferro originalmente seria o Dínamo Vermelho, como eu falei lá no começo. Muitas das cenas de ação foram filmadas de forma prática e Downey Jr. teve que fazer muitas delas. A parte de cima da Mark I na caverna foi feita de forma prática e a parte de baixo em CGI, mas isso era quando o Downey Jr. estava utilizando. Quando era o dublê, ele tinha que usar o traje completo. E esse dublê se chamava Mike Justus, e ele passava 2 horas no traje. E tem um teste que eu particularmente nunca tinha visto na internet, que é o teste de CGI da ILM, com a armadura bem diferente, com um visual bem diferente. E obviamente a cena não é um mega produzido, né? É apenas um teste. Mas eu vou deixar só um trechinho aí pra vocês verem. A ideia de mostrar o Tony Stark dentro da armadura foi muito discutida e o interior do capacete foi inspirado em 2001 Odisseia no Espaço. E a inspiração foi o capacete do personagem David. E a empresa responsável por isso foi a Orange. No Rotten Tomatoes, o filme possui uma aprovação de 94% com base em 268 resenhas. No Metacritic, o filme alcançou uma pontuação de 79 de 100, com base em 38 resenhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí o que você acha desse primeiro filme do Homem de Ferro. Se você gosta, se você não gosta. Se você acha um dos melhores filmes da Marvel. Se você acha que envelheceu bem. Enfim, comente aí pra gente trocar uma ideia. E também comente se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre todos os filmes do UCM, né, em ordem cronológica, né, ordem de lançamento. Eu tô pensando nisso, né, ainda não me decidi. Quero o feedback de vocês, porque senão eu já faço o vídeo, quem sabe, do Incrível Hulk, que é um filme também que eu gosto muito. Então comentem aí, né, pra eu saber o que vocês acham. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve para fortalecer o canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo e valeu!